Olá, pessoal! Então, hoje a nossa aula vai ser sobre ângulos. Então, a gente vai recordar algumas coisinhas de ângulos que nós já aprendemos e vamos avançar nosso aprendizado em ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá? Então, nessa aula aqui eu vou explicar o que significa consecutivos, adjacentes e outras coisas sobre ângulos também, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar recordando o que é um ângulo. Então, um ângulo nada mais é do que uma abertura entre duas semirretas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui, que é essa abertura aqui, ó, que é uma abertura menor. Mas nós também temos esse ângulo aqui, ó. É mais difícil de enxergar esse ângulo, mas ele não deixa de ser um ângulo. É quase um ângulo da volta inteira. Quase deu uma volta inteira, mas não deu. Então, nós temos dois ângulos, esse e esse. Qual é o mais comum de ser estudado? O mais comum de ser estudado é esse aqui, tá? Então, o que acontece com um ângulo? No ângulo nós temos o vértice, que é o cantinho que forma o ângulo, tá? Nós temos dois pontos que fazem parte das semirretas que formam o ângulo. Então, eu tenho o ponto A, que faz parte dessa semirreta. E tem o ponto C, que faz parte dessa semirreta. E no vértice, onde nós temos o vértice, nós também temos um ponto, que é o ponto B, é o ponto do vértice, tá? Bom, então, o mais comum é a gente estudar o menor ângulo formado pelas duas retas, mas nada impede que eu faça essa voltinha aqui e trabalhe esse ângulo aqui também, essa outra abertura que nós temos aqui, tá? Mas nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente vai estudar a abertura, a menor abertura mesmo, que no caso é essa aqui, tá? Bom, como que eu dou o nome deste ângulo? Então, lembra que nós aprendemos ano passado? O nome deste ângulo pode ser tanto ABC com o chapeuzinho na letra onde está o vértice, que sempre é a letra do meio. Então, a letra que representa o vértice tem que estar sempre no meio do nome, tá? Então, esse aqui vai ser o ângulo ABC ou simplesmente ângulo B, que é o nome do vértice de onde ele está. Pro, existe um nome mais comum? Qual é o mais usado? O B só ou o ABC? Depende muito da situação. Algumas situações a gente precisa usar o ABC para saber de qual ângulo nós estamos falando. Então, vai ter alguns exemplos aí que vocês vão entender por que tem que usar o ABC. E nas outras vezes, quando não tem nenhum outro ângulo que tenha o mesmo vértice, por exemplo, a gente pode usar só a letrinha que representa o vértice, não tem problema. Nesse caso aqui, por exemplo, eu só tenho um ângulo desenhado. Esse ângulo tem um vértice que é o B. Todo ângulo tem um vértice só. Mas esse ângulo tem o vértice nomeado, porque tem alguns desenhos de ângulo que não tem o vértice. Não é muito comum, mas pode acontecer. E aí, se ele não tem o vértice, como que a gente vai dar o nome dele sendo o vértice? Não daria. Então, nesse caso aqui, eu, por exemplo, usaria numa boa esse nome aqui, tá?
Não que esse esteja errado, mas esse cabe bem nesse exemplo. Vocês vão entender depois que tem situações que não dá para usar esse nome aqui, porque tem outros ângulos que saem do mesmo vértice. E aí, se eu uso só a letra B, eu vou representar qual dos ângulos que sai do mesmo vértice. Vocês vão entender nos próximos slides aí para frente, tá bom? Então, esse é o ângulo ABC ou simplesmente B, certo? Então, vamos para um probleminha, ó. Situação 1. João estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte, quando levantou sua cabeça 20 graus para olhar uma gaivota e depois mais 30 graus para ver uma pipa. Então, olha só. O João, ele estava olhando o pôr do sol na linha do horizonte aqui, ó. Então, ele estava olhando nessa altura, a linha do horizonte, tá? De repente, ele decidiu, levantou sua cabeça em 20 graus para olhar uma gaivota. Então, ou seja, ele levantou um pouquinho a cabeça para olhar a gaivota que estava 20 graus acima da linha do horizonte. Depois, ele levantou mais 30 graus para ver uma pipa. Então, olha só, levantou mais 30 graus. Então, esse aqui é aquele caso que eu não posso dar o nome do ângulo só usando o vértice. Por quê? Porque o vértice o João é o vértice de dois ângulos, um de 30 graus e um de 20. E mais ainda, se a gente olhar com bastante atenção, eu ainda tenho um ângulo de 50 aqui, ó, que é juntando esses dois ângulos, o de 30 e o de 20. Então, o olho do João aqui, ó, ele é o vértice de três ângulos diferentes. Então, eu não posso pôr o nome de cada um desses ângulos como sendo o olho do João, o nome o vértice só. Então, esse é um dos exemplos que não daria para a gente usar só o vértice para pôr o nome. Porque vamos supor que esse vértice aqui se chamasse O, tá? Que é o olho do João. O ponto que está aqui no vértice fosse a letrinha O. Se eu colocar o O e um chapéuzinho em cima, que é o acento circunflexo, esse O vai representar qual dos três ângulos? O de 30, o de 20 ou o de 50? Então, nesse caso, não dá para a gente usar só o vértice, tá? A gente teria que ter quais pontos, os pontos que pertencem a esses segmentos de reta, a essas semi-retas, para a gente descobrir qual o nome que a gente daria para esses ângulos, tá bom? Então, em casos assim, ó, onde eu tenho mais de um ângulo, não vai dar para usar só a letrinha do vértice como nome. Até no ano passado dava para usar sossegado, porque no ano passado a gente via só ângulos separadinhos. A gente não tinha visto ainda ângulos assim, ó, juntos, tá? Bom, então essa foi uma situação onde o João levantou a cabeça um pouco para olhar a gaivota, levantou um pouco mais para olhar a pipa, e no desenho do olhar do João, a gente consegue enxergar três ângulos diferentes: um de 20 graus, um de 50 graus, um de 30 graus e um de 50 graus, que é a distância entre a linha do horizonte e a pipa, tá bom? Então, vamos recordar agora alguns tipos de ângulos. Quais são os tipos de ângulos? Então, nós temos o ângulo nulo,
O que é o ângulo nulo? É aquele onde um segmento de reta que forma o ângulo fica exatamente sobre o outro. Então, olha só, não tem abertura do ângulo. Um é exatamente sobre o outro porque o ângulo é nulo, ele é zero. Não existe abertura nesse tipo de ângulo, tá? Não, a abertura é zero, não existe separação entre a primeira semirreta e a segunda semirreta, tá? Uma está exatamente sobre a outra. Depois do nulo, nós temos o agudo. O que significa um ângulo agudo? Significa que uma das semirretas e a outra, as duas formam um ângulo aqui, ó, menor do que 90 graus, menor do que um ângulo reto. Então, qualquer que seja essa abertura aqui, se for menos do que 90 graus, a gente diz que o ângulo é agudo, tá? Qual é o próximo? O ângulo reto. Então, o que acontece com o ângulo reto? Qual a característica dele? As duas semirretas, elas formam exatamente um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, nós temos exatamente 90 graus, um ângulo de 90 graus entre a primeira semirreta e a segunda, tá? Então, o ângulo reto, ele é sempre representado por esse quadradinho e esse pontinho no meio. Eu só posso dizer que o ângulo é reto quando existir esse quadradinho e essa bolinha no meio, tá bom? Se não existir, mesmo parecendo ter 90 graus, a gente não pode dizer que ele tem 90 graus, não pode afirmar, certo? Ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é aquele que tem a abertura maior do que 90 graus. Então, eu tenho até essa abertura é 90 graus, maior do que essa abertura, maior do que isso, é o ângulo obtuso, tá? E o ângulo raso. O ângulo raso é aquele que tem uma abertura de 180 graus, tá bom? Então, esse é um exemplo de ângulo raso. Ele tem abertura de 180 graus, ok? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Então, olha só, eu tenho aí um desenho onde eu tenho dois ângulos. Então, eu tenho esse ângulo que foi pintadinho de azul e tenho esse ângulo que foi pintadinho de verde, tá bom? Então, o que seriam ângulos consecutivos e ângulos adjacentes? Ângulos consecutivos. Então, por exemplo, eu tenho o ângulo AOB, que é esse AOB, esse azul, por isso ele está escrito na cor azul. E eu tenho o ângulo BOC, que é esse verde. Esses dois ângulos, a gente diz que eles são consecutivos. Por que consecutivos? Porque os dois ângulos, eles estão grudados. Eles têm o mesmo vértice e eles estão grudados um no outro, tá? E a gente diz também que eles são adjacentes. Por que adjacentes? Porque eu não tenho nenhum, nenhum ponto que faça parte do ângulo AOB também faz parte do ângulo
BOC. Eu não tenho nenhuma região que seja a mesma, tá? Então, a gente diz que esses dois ângulos são consecutivos, porque eles estão grudados, e eles são adjacentes, porque eles são grudados, mas não tem nenhuma parte deles é o mesmo, é repetida, tá? Então, esses dois ângulos a gente diz que são consecutivos e adjacentes. Essa linha é a linha que faz com que prova que eles são consecutivos, tá? Como eu tenho uma linha em comum, uma linha que gruda um ângulo e o outro, então por isso a gente diz que eles são consecutivos, tá? Bom, e aí eu tenho um outro ângulo também, então prestem atenção. Eu tenho o ângulo AOB, que continua sendo esse azulzinho, ângulo AOB, tá? E eu tenho o ângulo AOC. Pro, que ângulo é esse? É esse que eu pintei com a voltinha rosa. AOC. Então, reparem, eu tenho este ângulo e eu tenho este ângulo aqui, ó. Tá? Então, o que acontece com esses dois? Esses dois ângulos, o azul e esse cor-de-rosa, que está representado pelo azul e pelo verde, eles são chamados consecutivos, porque eles têm um lado em comum aqui, ó, que é esse aqui. Esse lado, ele pertence a esse ângulo aqui, a esse ângulo azul e ao ângulo rosa, que é a união do azul com o verde, tá? Então, eu tenho dois ângulos aqui. Eles são consecutivos porque eles estão grudados, eles estão unidos por um lado em comum, e eles não podem ser chamados de adjacentes porque toda essa parte azul aqui, ó, faz parte dos dois ângulos, tanto do AOB, que é o azulzinho, quanto do AOC, que é o cor-de-rosa. Então, é a mesma região. Nós estamos repetindo a região azul, faz parte dos dois ângulos. Então, a gente diz que esses dois ângulos aqui não são considerados adjacentes, tá? Então, retomando, o ângulo azul e o verde são consecutivos porque estão ligados por uma reta, por uma semirreta, e são adjacentes porque um ângulo não tem nada a ver com o outro. Eles não são iguais, não existe um pedaço do ângulo que esteja nos dois. Já os ângulos AOB, que é o azul, e o AOC, que é todo esse ângulo aqui, eles são consecutivos porque tem esse lado igual, mas eles não são adjacentes porque essa região azul faz parte dos dois ângulos que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, são consecutivos e não são adjacentes esses dois ângulos aqui, tá bom? Então, vamos ver agora os ângulos complementares, suplementares e replementares, tá? Então, o que são ângulos complementares? Então, ângulos complementares são aqueles cuja soma dá 90 graus. Então, eu tenho aqui um desenho de um ângulo de 90 graus,
E esse ângulo de 90 graus foi dividido em dois ângulos menores. Então, o que acontece? Se eu somar o valor desse ângulo aqui com o valor desse ângulo aqui e der 90 graus, significa que esses dois ângulos são complementares, tá? Então, ó, um ângulo mede 43 graus, o outro 47. Se eu somar 47 com 43, dá exatamente 90. Isso significa que esses dois ângulos são complementares, tá? Quando eles são suplementares? Eles são suplementares quando a soma dos dois dá 180 graus. Então, eu tenho aqui uma imagem de um ângulo de 180 graus, e esse ângulo foi dividido em dois ângulos menores, esse e esse aqui. Então, o que o exercício quer? Se a gente somar esses dois ângulos e der 180 graus, significa que esses dois ângulos são suplementares. Então, vamos ver quanto mede cada um. Esse mede 45 graus e o outro mede 135. Quando eu somo 135 com 45, dá 180. Isso significa que os dois ângulos são suplementares, tá? E o último exemplo, eu tenho uma imagem de um ângulo de 360 graus, ou seja, uma volta completa, tá? Essa volta completa foi dividida em dois ângulos. Esse ângulo menor aqui e o ângulo maior que está do outro lado. Então, a gente chama de ângulos replementares quando a soma dos dois dá 360 graus, tá? Então, nós temos um ângulo mede 135 graus e o outro mede 225. Quando eu somo 225 mais 135, eu tenho um resultado de 360 graus. Isso significa que esses dois ângulos, eles são replementares, tá bom? Tem que decorar essas palavras, porque a gente usa bastante, certo? Vamos para um exemplo, então. João derrubou água na folha com exercícios que iria entregar para a professora. E parte de uma figura foi molhada e ficou manchada. Sem o auxílio do transferidor, descubra quais medidas estão faltando no exercício. Então, olha só. João ele derrubou água nesta parte do ângulo e nesta parte do ângulo. Então, não dá para saber qual é a medida que estava escrita aqui. Mas, usando o que a gente acabou de aprender sobre os ângulos suplementares, a gente já sabe que se eu somar esse ângulo de 60 com o ângulo que a gente não sabe qual é, com o ângulo de 115, eu tenho que chegar a 180 graus, porque ó, eles formam um ângulo de 180 graus os três juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 60 mais 115, mais o ângulo que se perdeu, e a resposta tem que dar 180. Quanto está faltando para colocar aqui para chegar na resposta 180? Então, qual será esse valor, o valor desse ângulo? É 5. 60 mais 115 mais 5 dá 180, tá bom? E esse aqui, como que eu faço esse? A mesma coisa. Se eu somar esse que eu tô sem saber quanto vale com o 150, eu chego no valor
eu tenho que chegar no valor de 180 graus, porque é a outra metade aqui, ó. Então, qual é o valor que tem que ir nesse lugar aqui? Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para que um mais o outro dê 180? É 30. 30 graus é o ângulo que está faltando. Então, a resposta desse exercício vai ser 5 graus e 30 graus, tá bom? Então, esse mede 30. Então, eu tenho outro problema. Determine as medidas do ângulo A e do ângulo B, sabendo que eles são ângulos suplementares e que o ângulo A mede o dobro do ângulo B. Se os ângulos são suplementares, então a soma deles, a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus, certo? Se o ângulo A é o dobro do ângulo B, então a gente tem que pensar assim: quais devem ser esses ângulos? Quais devem ser os ângulos A e o ângulo B para que um mais o outro dê 180 graus e o ângulo A seja o dobro do ângulo B? Então, é só pensar, esse exercício é só de raciocínio. Então, ou seja, um dos ângulos tem que ser o 120 e o outro vai ser o 60. O ângulo A vai ser o 120 e o ângulo B vai ser o 60. Por quê? Porque o ângulo A é o dobro do B. 20 mais 60, eu chego a 180, tá? Bom, qual é a metade da medida do suplemento de um ângulo de 43 graus? Então, prestem atenção na pergunta. Qual é a metade de um ângulo? Qual é a metade da medida do suplemento de um ângulo de 43 graus? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar qual é o suplemento de 43. Então, o suplemento é um ângulo que ele mais 43 dá 180. Então, esse ângulo é o 137. Por quê? 43 mais 137 dá 180. Então, eu já descobri qual é o suplemento. Agora, o exercício quer saber qual é a metade desse suplemento. Então, eu vou pegar esse ângulo aqui e vou dividir em duas partes, tá? Então, olha só. Quando eu divido 137 graus em duas partes, eu chego na resposta 68 graus e 30 minutos. Prestem atenção num detalhe muito importante aqui. 1 grau, ele funciona exatamente igual a hora. Então, cada grau tem 60 minutos e cada minuto vai ter 60 segundos. Até a representação aqui, ó, é igual a do relógio, é igual a da hora. O minuto é com um tracinho em cima e os segundos são dois tracinhos em cima, tá? E o grau, óbvio, é a bolinha. Então, se eu divido 137 horas, por exemplo, em dois grupos, eu vou ter 68 horas e mais 30 minutos em cada grupo. Com o grau acontece exatamente igual. Então, se eu estou dividindo 137 graus em duas partes, então eu vou ter 68 graus
e 30 minutos em cada parte, tá bom? Então, o exercício queria saber qual é a metade da medida do suplemento do ângulo de 43 graus. Então, o suplemento de 43 é 137. 137 dividido em duas partes, 68 graus e 30 minutos, tá bom? Então, aqui está explicando que os graus, então não se esqueçam, os graus são como as horas. 1 grau tem 60 minutos e 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, tá bom? Ângulos opostos pelo vértice agora. Então, o que acontece com os ângulos opostos pelo vértice? Prestem bastante atenção aqui, que a gente usa bastante essa regrinha aqui, tá bom? A regra dos ângulos opostos pelo vértice diz o seguinte: eu tenho aqui uma figura, um ângulo de 360 graus, que foi dividido em 4 ângulos, 2 menores e 2 maiores, tá? E eu tenho um vértice só, que é o comum para todos os 4 ângulos. Então, o que acontece? Esta regra diz que os ângulos opostos pelo vértice, ou seja, o ângulo que está de um lado e o ângulo que está do outro lado do vértice, eles sempre terão a mesma medida. Então, se aqui medir, por exemplo, 120 graus, eu posso afirmar que aqui também vai medir 120. Se aqui medir 30, por exemplo, aqui também vai medir 30, tá bom? Então, a regra dos ângulos opostos pelo vértice é isso. Sempre os ângulos opostos pelo mesmo vértice terão a mesma medida, tá? Então, vamos ver um exemplo dessa propriedade aplicada. Utilizando a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, determine os valores de x e y. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem, eu tenho 360 graus dividido em 4 ângulos, com um vértice só no meio. Isso significa que eu posso usar a propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho esse lado mede 70. Esse lado eu quero descobrir. Esse lado mede 110. Esse lado eu quero descobrir quanto mede. Então, vamos lá. Se aqui mede 70 graus e esse lado é oposto pelo vértice com o 70, automaticamente esse lado vai medir também 70 graus, tá? Nesse caso, desse lado mede 110 graus. Se esse lado é oposto pelo vértice, automaticamente esse lado vai medir 110 graus, tá bom? Então, é assim que vai funcionar, certo? Próximo exemplo. Se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 graus, um deles mede 105, o outro mede x menos 45 graus. Determine a medida do suplemento de x. Então, nós temos 105 graus. Eu preciso descobrir primeiro qual é o valor do x aqui, ó. Por quê? Eles são opostos pelo vértice, isso significa que eles são iguais. Então, quanto o x precisa valer para que essa resposta aqui seja igual a essa resposta aqui, que é 105. Então, o x, que é o valor que a gente não conhece,
só pode ser 150. Por quê? 150 graus menos 45 dá os 105 que já estão do outro lado do vértice, tá? Então, eu acabei de descobrir que o único número que pode ir no lugar do x, aqui, ó, esse número que eu não conheço, é o 150, certo? Aí ele pergunta, ele quer saber o suplemento desse x. Se o x é o 150, então o suplemento desse 150 é o 30, porque 30 mais 150 dá 180, tá? Então, o suplemento do tal do x que a gente não conhecia no começo e que agora a gente já sabe qual é 30, tá? Pessoal, não se preocupem com esses exercícios que aparecerem letra, tá? É como se você... quando vocês estavam lá no Fundi 1, a professora usava desenhos aqui nesse lugar de letra. Então, ela colocava aqui um coraçãozinho, um carrinho. Eu poderia ter colocado aqui um coraçãozinho, um carrinho. É mais fácil do que fazer na lousa, né? Aqui nas aulas online daria para ter colocado tranquilamente. Mas não é o nosso objetivo. Vocês já passaram dessa fase de precisar de desenhos. Agora a gente já pode colocar algo que representa um número e vocês vão procurar esse número como um número desconhecido. Nós já fizemos alguns exercícios assim no ano passado. Então, lembrem-se sempre, aqui no lugar do x nada mais é do que um número que a gente não conhece. E a gente precisa descobrir que número é esse, tá bom? Bom, próximo problema. Dois ângulos, que são o ângulo A e o ângulo B, são opostos pelo vértice. Se o ângulo A mede 40 graus, calcule o valor de um ângulo C, ou seja, não é nem o A e nem o B. Eu já sei que o ângulo A mede 40 e que o B é oposto pelo vértice com esse ângulo A. Automaticamente aqui, eu já consigo descobrir quanto vale o B, certo? Se A e B são opostos pelo vértice e o A vale 40, automaticamente o B também vale 40. Então, o A e o B nós já resolvemos aqui. Mas o problema, ele não quer saber quanto mede o B, não é isso. Ele quer saber qual o valor do ângulo C, que é um terceiro ângulo, sabendo que a medida desse ângulo C é o triplo do ângulo B adicionado de 10. Então, reparem, se a gente já conseguiu calcular qual é o valor do B, então, tá fácil fazer essa conta. Então, a gente já sabe que o A é igual ao B porque eles são opostos pelo vértice. E que tanto o A quanto o B medem 40 graus, ok? O C, ele quer que faça o triplo de B, então vai ser 3 vezes o ângulo B adicionado de 10, mais 10, tá? Quanto valia o ângulo B mesmo? 40 graus. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 40 graus mais 10, tá? Então, 3 vezes 40 dá 120. 120 mais 10, 130. Então, o ângulo C, que é o que nós estamos, 30 graus, ok? Próximo problema. Se o x e os 120 graus são dois ângulos opostos pelo vértice, podemos afirmar que, então reparem, x é um ângulo que eu não conheço, então poderia ser
o ângulo coraçãozinho. Se o coraçãozinho e o 120 são dois ângulos opostos pelo vértice, significa que o coraçãozinho vale 120, certo? Então, nós podemos afirmar que, letra A, eles são congruentes. A palavra congruentes significa que eles têm a mesma medida. Então, essa letra A a gente pode afirmar sim, essa já está certa. O x e o 120, os dois medem 120 graus, tá? Então, eles são congruentes? São sim, eles têm a mesma medida, tá? Letra B. O x e o 120 são suplementares? Se eu somar o valor do x com o 120, eu já sei que o x também vale 120, porque eles são opostos pelo vértice. Se eu fizer 120 mais 120, será que dá 180? Não, não dá. Então, essa letra B aqui está errada, tá? Letra C. X e 120 são replementares? Se eu somar 120, que vale o x, com os 120 graus, vai dar 360? Não, não dá. Então, essa letra C também é falsa. Letra D. O x e o 120 são complementares? Será que se eu somar 120 mais 120, vai dar 90 graus? Não, né? Um deles já passou de 90 sozinho. Então, essa também está completamente errada, tá? E letra E. Nenhuma das respostas anteriores está certa? Também está errado essa aqui, porque existe uma resposta certa, que é a letra A. Nós já havíamos visto lá no começo, tá? Esse tipo de exercício não tem problema ter mais de uma resposta certa, porque ele está dizendo, podemos afirmar que. Então, eu poderia afirmar mais de uma coisa aqui, não teria problema. Mas nesse caso aqui, eu só consigo afirmar a letra A mesmo, que eles são congruentes. O resto tá tudo errado, tá bom? Mais um exemplo, então. Considerando a medida de alfa. Então, se eu não quiser escrever medida do ângulo alfa, por exemplo, eu posso usar essa abreviação aqui, ó. Então, considerando a medida do ângulo alfa. Pro, que ângulo alfa é esse? A gente pode representar os ângulos de duas maneiras. Ou usando a letra maiúscula, que a gente viu lá no início dessa aula, ou as três letrinhas com acento circunflexo, ou a letrinha maiúscula única com acentinho circunflexo, ou a outra maneira muito usada também é usando uma letra grega. Se você usar uma letra grega, você não precisa pôr o acento circunflexo em cima, tá? Então, essa aqui é uma letrinha grega que a gente chama de alfa, tá? Ela lembra um A, mas ela não é um A, ela é um alfa, tá? E essa letrinha aqui a gente chama de beta. Também lembra um B, mas não é o B, é o beta, tá bom? Então, eu tenho aqui a medida do ângulo alfa, 35 graus, 26 minutos e 42 segundos. E a medida do ângulo beta, 18 graus, 25 minutos e 51 segundos, tá? Ele quer que a gente encontre a medida do ângulo complementar de alfa.
Então, eu quero descobrir qual é o ângulo que ele mais esse aqui vai dar 90 graus. Então, a gente vai ter que fazer uma continha de menos. 90 graus menos esse ângulo aqui, que está todo quebradinho, tá? Então, para começar, quando a gente for fazer 90 graus menos esse ângulo todo quebradinho, a gente vai precisar colocar o ângulo de 90 graus de forma completinha. Então, assim, ó, 90 graus, 0 minutos e 0 segundos, tá? Só para que quando eu colocar o meu outro grau, fique segundo embaixo de segundo, minuto embaixo de minuto e grau embaixo de grau, tá bom? Porque nós vamos fazer a conta separado. Esse aqui, ó, é uma conta de menos. Esse é outra conta e esse é outra conta, tá? Então, como que vai funcionar isso? Bom, a gente vai fazer a subtração igualzinho a gente faria numa subtração normal, tá? Por exemplo, eu tenho 0 segundos. Dá para eu tirar 42 segundos? Não dá, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que emprestar do vizinho. Ou seja, os segundos vai precisar emprestar 1 minuto do vizinho. O problema é que esse vizinho também não tem nada. Então, antes dele emprestar qualquer coisa, ele vai ter que pedir emprestado para o vizinho, que é o grau. Então, o 90 graus deixa de ser 90 e passa a ser 89 graus. E ele vai emprestar 1 grau para o vizinho, que não tem nada. Só tem que tomar cuidado aqui, por quê? Cada grau tem quantos minutos? 60. Então, vai sair 1 grau daqui e vai aumentar 60 minutos aqui, tá bom? Bom, agora sim. Agora, o minuto já pode emprestar para o vizinho, que é os segundos. Então, o 60 deixa de ser 60 e passa a ser 59. E vai 1 grau para o vizinho, 1 minuto para o vizinho. 1 minuto tem 60 segundos. Então, o que vai para o vizinho? O que o vizinho vai ganhar? 1 minuto inteiro, que são 60 segundos, tá? Esse é o único detalhe que vocês têm que prestar muita atenção na hora de fazer, certo? Agora que nós já fizemos os empréstimos que eram necessários, a gente vai fazer a continha normal. 60 segundos menos 42 dá 18 segundos. 59 segundos menos 59 minutos menos 26 minutos dá 33 minutos. E 89 graus menos 35 graus dá 54 graus. E nós acabamos de descobrir que 54 graus, 33 minutos e 18 segundos é o ângulo complementar de 35 graus, 26 minutos e 42 segundos. Se a gente somar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, vai dar exatamente 90 graus, tá bom? Então, é assim que a gente faz uma continha de menos, certo? Bom, então, a segunda parte do mesmo exercício. Então, nós temos aquele mesmo ângulo alfa e o mesmo ângulo beta. Mas agora ele quer saber outra coisa. Qual a medida do ângulo replementar da soma dos ângulos alfa e beta? Então, aqui eu tenho duas contas para fazer. Primeiro, eu vou ter que somar esses dois ângulos, para depois fazer essa conta e encontrar o ângulo replementar, tá?
Então, vamos começar somando. 35 graus, 26 minutos e 42 segundos, mais 18 graus, 25 minutos e 51 segundos. Bom, assim como na conta de subtração, a gente vai somar segundos com segundos, minuto com minuto e grau com grau, tá? Então, vamos lá. 42 mais 51 dá 93 segundos. 26 mais 25 dá 51 minutos. E 35 graus mais 18 graus dá 53 graus, tá? Bom, fizemos a nossa adição, mas se vocês repararem bem, tem alguma coisa bem esquisita aqui. 53 graus, 51 minutos e 93 segundos. Esse valor tá estranho, né? O que acontece quando passa de 60? Passou de 60 segundos aqui, significa que nós já temos um minuto inteiro. E esse minuto inteiro deve voltar para o lugar de onde ele deveria estar. Ele deve ir para a parte dos minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 60 segundos daqui e vamos transformar em 1 minuto a mais aqui. E o que sobrar, 93 menos os 60 segundos que eu vou transformar em 1 minuto, vão sobrar 33 segundos. Então, depois que eu passar esses 60 segundos para lá, a resposta vai ficar assim, ó. Onde era 93, vai ficar só 33, e eu vou passar 60 segundos em forma de 1 minuto para cá. Então, deixa de ser 51, passa a ser 52, tá? Então, a resposta final vai ser 53 graus, porque não mudou nada, 52 minutos, porque aumentou 1 minuto que veio daqui, e 33 segundos, que foi o que sobrou dos 93 segundos que eu tinha aqui, tá bom? Então, agora a minha resposta da soma é 53 graus, 52 minutos e 33 segundos. Agora, eu vou terminar o meu exercício. O exercício disse que quer a medida do ângulo replementar. Para achar o ângulo replementar, eu preciso fazer 360 graus menos 53 graus, 52 minutos e 33 segundos, tá bom? Então, para fazer essa conta de menos, eu tenho o mesmo problema lá do anterior. Eu vou ter que emprestar os segundos, eu vou ter que emprestar do minuto. Mas o meu minuto também não tem nada para emprestar. Então, primeiro ele vai emprestar do grau, tá? Então, 360 graus deixa de ser 360, passa a ser 359 graus. E aqui passa a ser 60 minutos. 60 minutos vai emprestar 1 minuto para o colega, vai deixar de ser 60 minutos, vai passar a ser 59. Depois que ele for 59, aí ele consegue emprestar 1 para o colega. Depois que ele passa a ser 60 minutos, ele consegue emprestar 1. Então, ele deixou de ser 60, passou a ser 59, e aqui passa a ser 60 segundos, tá? Agora, a gente vai fazer a continha normal. Segundos menos segundos, minutos menos os minutos, graus menos os graus, tá? Então, vamos lá. 60 segundos menos 33 segundos dá 27 segundos.
59 minutos menos 52 minutos dá 7 minutos. 359 minutos menos 359 graus, perdão, menos 53 graus dá 306 graus, tá? Ou seja, o ângulo replementar da soma dos ângulos alfa e beta é esse aqui, ó. Se eu fizer 306 graus mais 7 minutos mais 27 segundos, eu vou chegar na resposta 53 graus, 52 minutos e 33 segundos, tá bom? Bom, agora é a vez de vocês. Então, peguem a lista de exercícios, façam todos os exercícios com muita calma, tá? Resolvam todos direitinho. Beijos e até a próxima aula.